Tá ligado? Tá, sim. Alô, tá falando? Boa noite, meus amigos e amigas de Macau e região. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Macau News, ao podcast do Doutor. Programa ao vivo é assim, né? É diferente. Hoje é nossa primeira live e o programa hoje nós não vamos contar com um entrevistado. Nós vamos contar aqui com dois parceiros, dois amigos para uma mesa de debate aqui. Gostaria logo de antemão apresentá-los a todos vocês. Na verdade, vocês já os conhecem. Temos aqui a presença ilustre do ex-vereador Jair de Araújo Medeiros, né? Mais conhecido como Pintinho. E nossa amiga aqui, Francisco Gomes, que é economista formado. Você está fazendo faculdade de Direito também, Estava fazendo, mas esse bimestre a gente fechou. Aí pelo menos sobrou um tempo para participar aqui para a gente, né? Com medo de brigar com o Alexandre Moraes, aí a gente teve que ir. Não, aqui é para isso mesmo, viu? Eu já impetrei um habeas corpus preventivo pra gente, tá certo? Então vamos cantar aqui, Pintinho. Eu garanto pelo menos uma visita lá no xadrez a vocês, levar uma quentinha, uma rede boa. Tomara que quando você não for junto, né? Que vá nós dois presos, porque tem que ter um advogado para defender, viu? Se for todo mundo preso, meu amigo, pelo menos eu tenho que ficar fora. Meus amigos, sejam bem-vindos aqui, certo? As câmeras estão abertas aqui para a vossa apresentação, os nossos amigos que estão nos assistindo aqui pelo podcast do Doutor. E as notícias mais recentes são as eleições de 2022, né? Soubemos hoje mesmo que o presidente Bolsonaro ia fazer um pronunciamento, né, nas suas redes sociais. Estamos aguardando aqui ainda nada? Mais uma hora vai chegar. Se iniciar esse pronunciamento do presidente, a gente tenta aqui passar para a população, para os nossos telespectadores, para sabermos qual é essa notícia bombástica, até porque amanhã tem uma previsão eu acredito que é o Ministério da Defesa apresentar um relatório da auditoria sobre as eleições, tanto primeiro e segundo turno. E aí eu queria saber de vocês, meus amigos, quais são essas expectativas acerca desse pronunciamento e essa auditoria do Ministério da Defesa. O povo ainda está nas ruas, né? Ainda está a população está na frente dos quartéis, aguardando, pedindo que as Forças Armadas intercedam. Alguns chamam de golpe, outros chamam de movimento popular. O que é que você acha, PT? Primeiramente, boa noite, Ashton, meu amigo Francisco. Nossos internautas que nos assistem, sejam bem-vindos a esse canal de interação. Tomara que não seja mais um fake news do presidente, né? Ele apareça e faça essa live hoje, como ele anunciou, relatório esse que o próprio TSE já havia solicitado, acho que no primeiro turno, no final, as Forças Armadas, eles se recusaram a emitir e se recusaram a entregar. Né? Eles estavam acompanhando desde o primeiro turno. Eu acho que eles queriam também fazer o segundo turno. Segundo turno para apresentar geral, completo. E assim, eles devem apresentar agora. Eu não vejo nada demais, eu não acredito que venha algo que queiram alardear as eleições, até porque as eleições no país, ela comprovadamente tem sido um exemplo em todos os pleitos. O que é que você acha, Francisco? Suas expectativas são as mesmas de Pintinho? Boa noite, Ashley. Quero agradecer o convite, né? Foi uma ideia que você teve muito boa. Eu acho que Macau ganha muito com isso. É um novo canal, um novo meio de comunicação que, né? E sim, é um sentimento, certo? Que desabrochou na população com a volta do patriotismo, do sentimento mesmo, né? De amor pelo seu país, e que as pessoas foram a uma eleição e o histórico dessa eleição deixou muita dúvida, né? E essa dúvida que paira entre todos, o país saiu dividido nessa eleição, diferença de 2 milhões de votos, praticamente quase nada num país continental como é o Brasil, né? E essa dúvida deixou as pessoas frustradas, de certa forma, com o resultado da eleição. E elas foram para a rua
porque elas acreditam, né, que não foi correto, que houve alguma intromissão, alguma coisa que alterou esse resultado. É o sentimento que a gente vê nas ruas. Um sentimento, e é um movimento pacífico, né? A gente não tem visto nenhum tipo de violência. As pessoas estão lá querendo, vamos chamar de justiça, no que eles acreditam que não houve, que não foi legal. Eu acho sim. A outra questão que você falou sobre o pronunciamento do presidente hoje à noite, coisa que ninguém esperava, que estávamos esperando, na verdade, era esse resultado do relatório, né, do Tribunal Militar. Não sei se o nome é esse correto, mas alguma coisa parecida. E Bolsonaro anuncia, de repente, uma live que tem uma bomba. Eu não sei até onde essa bomba vai explodir na mão de quem, né? Porque pode ser uma arapuca muito grande, até para o próprio presidente, essa questão dessa bomba e desse relatório, que pode dar em alguma coisa e pode não dar simplesmente nada. E pode frustrar mais ainda um povo que espera uma resposta, e a resposta pode ser contrário, né, o que eles esperam, e isso pode ser muito ruim, e Bolsonaro pode perder muito com isso. Fica aquela indagação, será que o presidente teve conhecimento prévio desse relatório, dessa auditoria do Ministério da Defesa? Eu acredito que foram eles, talvez com a participação aí das Forças Armadas, né? Será que ele teve conhecimento prévio a ponto de se antecipar? Porque já são vários dias que o povo, pelo menos a parte conservadora, a parte de direita, que está nas ruas, né? Quem ganhou está comemorando. Mas aqueles que estão insatisfeitos, eles falam que a insatisfação não é com o resultado da eleição, é da forma como se deu a eleição. Nós tivemos aí diversas indagações acerca da atuação do TSE, através de seu presidente Alexandre de Moraes. São diversas as indagações. A gente tem até que ter muito cuidado com o que fala, né? Porque se chegar esse vídeo lá em Alexandre de Moraes... Mas o fato é que a realidade é que tiveram algumas indagações plausíveis. Teve até um senhor aí que eu acho que não sei se é ex-ministro, ele é formado em economia aí por Harvard. Marcos Sintra. Isso. Economista Marcos Sintra, que ele falou da... Foi candidato a vice-presidente agora na Sim, chapa, né? da Tronic. É um nome complicado, diferente, né? aí. Diferente, né? E ele disse que as indagações são justas, precisam ser apuradas e o TSE dá uma resposta, assim como Marcos Aurélio saiu em defesa dele, porque assim que ele falou... O ex-ministro. O ex-ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa dele, porque imediatamente Alexandre de Moraes mandou o economista lá ser ouvido pela Polícia Federal. Então, a gente está num sentimento... brasileiro, assim, policialesco, se fala muito de censura. Agora, voltando para a questão das urnas, né, começou com aquele problema do voto impresso, depois da eleição, alguns eleitores falaram na questão da votação municipal, que acabou urnas zeradas para um dos lados, no caso Bolsonaro, aquele problema que teve com as rádios de inserções, que faltaram muitas rádios fazer as inserções do programa de Bolsonaro. Aí a gente percebe assim que há muito... O erro só vai para um lado, né? Inclusive um relatório feito pelo ministro Fábio Farias, totalmente equivocado, porque ele chegou a pedir desculpas. Né? Aconteceu de fato isso. Eu não sei o que levou ele a voltar atrás com essa indagação, né? Pegando uma deixa que o Francisco falou, meus amigos, a frustração de uma derrota, ela realmente perdura, né? E a questão do resultado em si, a diferença, isso não quer dizer nada, porque o prefeito de Açu perdeu a eleição por 4 votos, nem por isso ele foi para ruas, né? Pediu até recontagem, foi pior, né? Foi para 6 votos, parece. Então, assim, eu acho que o resultado em si não pesa nisso. O que está pesando mais nisso, eu acredito que seja o posicionamento do próprio sistema judiciário, o TSE, que a parte bolsonarista reclama muito, né? Suas razões ou não, mas o STF e o Tribunal Superior Eleitoral teve momentos que precisava tomar algumas decisões. 7 de setembro, eu vi o presidente, eu acho que em 2021, o presidente foi para a rua
dizer que não ia acatar mais nenhuma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, chamando ministro de canalhas. Quer dizer, em algum momento o STF precisava tomar algumas decisões, né? Inclusive aquele deputado que foi cassado, Daniel Silveira, né? Deputado federal. O ex-deputado, eu não sei se é deputado também, o cantor Sérgio Reis, né? Ex-deputado, né? Tomou algumas decisões que precisava ser... Existem, de fato, alguns exageros, né? Então, eu acho que quem está prejudicado deve procurar. Eu só acho o seguinte, o resultado tem que ser questionado, né, no próprio eleitoral. Essas manifestações, e às vezes eu me pergunto, que 90% daquele povo que está ali, se perguntar o que é que eles querem, ele vai dizer, é porque a gente perdemos. É porque nós perdemos. Não defender a intervenção militar, que agora mudou a intervenção federal, né? O que é que eles querem? Intervenção federal, militar? Eu acho que é estranho isso. A revolta deles não é só nós perdemos, nós perdemos injustamente. É esse o detalhe que precisa ser esclarecido pelo TSE e não vou nem falar do STF. Na concepção deles, né? Sim, porque tem várias indagações. O que é que está acontecendo no Brasil? Se houver qualquer indagação, seja justa ou injusta, vamos dizer assim, existe excesso de alguns que se pronunciam e chega a ser ofensivos para o ministro, xingamentos, injúrias, etc. E existem questionamentos justos, baseados em relatórios, baseados nas atuações do próprio ministro Alexandre de Moraes. Chegou ao ponto, né? E além de dizer o que ela não deveria falar, ainda obrigou a dizer que o candidato do outro lado, do Lula, no caso, teria que dizer que ele foi inocentado. E assim, foi um ativismo judicial muito grande, a ponto do TSE editar uma resolução que não precisava mais de fiscalização de partidos, vamos dizer assim, ou de uma denúncia externa. A resolução eles poderiam agir de ofício. O que se está cogitando é que até o Ministério Público foi excluído. O Ministério Público. É onde eu estou querendo chegar. Hoje é um problema que aparentemente é da direita, é do bolsonarismo e de Bolsonaro. Mas isso é uma faca de dois gumes, porque a democracia ela não permite esse tipo de atitude. Mais na frente, a esquerda pode estar do lado contrário. Perfeito. Vamos lembrar que Alexandre de Moraes foi secretário de Estado de Geraldo Alckmin, que é vice de Lula, certo? Que é um partido que vem do PSDB, ele teve até que se desfiliar quando foi para a sabatina no Senado e poder ser ministro. Você imagina a trajetória de Sérgio Moro, hein? Bom, ele vai começar agora, né? Foi eleito senador. Eu analisei nesse pleito, você é da área e conhece, eu acho que essa eleição, ela nunca não abriu tanta jurisprudência no mundo jurídico como essa eleição. Impressionante. Casos e casos e casos. Essa eleição, a eleição está típica, né? Pelo resultado? O que eu observo é o seguinte, é como eu vejo que Alexandre tem uma missão, né? O ministro chegou ali e parece para fazer algo, porque não existe. Ele passou por cima de tudo e de todos, começando pela Constituição. Essa questão da resolução que ele fez de madrugada, né, para, segundo os pensamentos dele, do que ele pensa, ele não esqueceu tudo que ele estudou na universidade, nos livros que ele escreveu e da Constituição Federal, que a gente sabe que no ano eleitoral, até 5 de março, após 5 de março, você não pode baixar nenhum tipo de resolução, e ele fez. Mudou as regras do jogo durante o jogo. Durante o jogo e tudo para um lado. O jogo, porque não tem como você dizer, eu sei que a gente fala algumas coisas aqui e vai desagradar muita gente depois, né? Porque não estou tomando um lado, estou querendo ser impessoal no assunto. Só que não tem como você não ver que tudo que Alexandre fez foi para beneficiar um lado e prejudicar o outro lado. Tanto que, em momento nenhum, um questionamento de um artista, do influencer, de um deputado, em suas redes sociais, por desconfiar disso e indagar ao tribunal por que aquilo, e isso e aquilo outro, e, em momento nenhum, o tribunal respondia. Pelo contrário,
ele prejudicava, mandava baixar, derrubar, né? Derrubar a rede social, como fez agora, por último, com o professor Marcos Sintra. O cara ainda vai responder na Polícia Federal uma pergunta que ele fez. Eu acho que o tribunal tem o dever de responder, né? De se comunicar com o povo brasileiro nesse momento difícil e não determinar esse tipo de coisa, de ações que Alexandre tem feito, arbitrariamente. Tem feito. Eu vejo muito o lado jurídico da coisa. Eu fico analisando isso. Obviamente, eu tenho um lado, eu votei no meu candidato, tá certo? Eu também não me sinto como julgador nem dono da verdade. O que a gente está levantando aqui são as hipóteses, até porque o povo está na rua, está reclamando disso. A gente tem que debater a situação atual. E no meio jurídico existe uma unanimidade, chegou a ponto de se ter medo de falar sobre isso. Porque não pode falar, está proibido falar sobre isso. Que, por exemplo? A gente, se criar qualquer indagação sobre a lisura do pleito eleitoral, de acordo com o que Alexandre de Moraes pensa, você está ameaçado de, no mínimo, ter suas redes sociais suspensas. Nosso programa, por exemplo, se fosse essa mera hipótese, se chegasse lá, a gente poderia amanhã estar sendo convocado para ir para a Polícia Federal. Mas a gente não seria irresponsável aqui de afirmar qualquer indagação de que as eleições não foram legítimas. Ninguém afirmou nada, nem ninguém disse que as eleições foram fraudadas, não. O Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, ele questionou. Marcos Sintra questionou. Carla Zambelli questionou. Cabia uma explicação e acabar com o problema. Acabou. E não dizer. Exatamente. Alexandre de Moraes chegou ao ponto de dizer que quem questionar a lisura da eleição seria tratado como criminoso. E ele está cumprindo isso. Está sendo tratado como criminoso. É o grande problema no Brasil. Aí se fala, hoje quem está se beneficiando está achando bom. Mas o que ele está fazendo, ele está se propondo, se colocando como um poder acima do poder executivo. Isso já aconteceu com a esquerda. O próprio Lula, quando teve aquela celeridade de condená-lo, que foi provado isso, a gente sabe disso, ele também foi vítima, como se diz, do judiciário. É isso que eu estou dizendo. Né? A sociedade, no dia que tiver essa percepção, vai perceber que está sendo vítima de um ativismo judicial. E é impressionante, porque Alexandre de Moraes, sozinho no STF, sozinho entre aspas, ele toma uma decisão e há o acompanhamento do plenário. A ministra Carmen Lúcia chegou ao ponto, naquele episódio de que Alexandre de Moraes determinou alguns impedimentos para a Jovem Pan, aí a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo corria o risco de ser uma censura. Naquele momento cabia. Porém, abriu uma exceção durante a eleição. Ora, na eleição é justamente o momento que mais deve se preservar a liberdade de expressão. E abriu-se uma exceção. O que eu acho impressionante é que todos os juristas... Olha, um estagiário de direito sabe que está havendo exagero e irregularidade. Chegou ao ponto de Alexandre de Moraes, na medida que alguém ofender ele ser vítima, ser promotor de justiça, ser o órgão acusador e ser o juiz. Não pode, se você é vítima, qualquer juiz, qualquer magistrado é vítima de alguma ofensa, ele tem que arguir suspeição e deixar para um colega dele julgar. Ele chegou ao ponto de ser vítima, ele abriu o processo, que ele está tomando inclusive o poder do Ministério Público, e ele julgar o processo que ele é vítima. Qual é a parcialidade que há nisso, num julgador nesse ponto? Tudo isso é o fato do resultado do pleito, né, ser dividido realmente, praticamente meio a meio, né, os dois candidatos, principalmente no segundo turno. Quando você vai para o segundo turno é porque o negócio já vai engrossar o caldo. Então, a divisão, né, desses dois líderes, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, deixou o país dividido, né, fica trazendo esses temas à tona. Mas as eleições passadas 2018, não teve também divisão, mas nunca aconteceu isso. Eu cheguei a esse ponto. Pronto, é onde eu queria entrar. Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 nas urnas eletrônicas. Certo? E não houve nenhum questionamento, nem por parte de um nem de outro. Né?
Mas também não tinha Alexandre de Moraes para fazer o que ele fez. O STF é o mesmo, acho, desde... Do TSE. O TSE é o mesmo, praticamente. Não. Ele é o presidente do TSE, ele editou normas, resolução para tomar decisões de ofício. Os ministros do STF são os mesmos do TSE, Ele está cumprindo a praticamente. missão. Depois vocês não reclamem quando o Alexandre se voltar contra o PT de Lula. Não se engane. Não se engane. Que ele não morre de amores por Lula, não. Ele odeia Bolsonaro. Não é amor por Lula. Não pode. O judiciário não pode se vingar de ninguém. Foi nítido isso, a eleição inteira, né? Não, estou dizendo que não pode. A eleição inteira se mostrou contra um... A live aí do presidente apareceu ou não? Mais uma fake news, Fake news, Petit? Aproveita. Eu não acredito. Eu até me surpreendi com essa notícia. A gente tinha feito a nossa programação para hoje às 19 horas do nosso podcast e de repente nas redes sociais apareceu que o presidente ia se pronunciar às 19 horas. Eu digo, todo mundo vai assistir o presidente, vamos ter que abrir aqui um espaço para ele. Estamos esperando. Esperando por isso, né? Brincadeira. Mas, assim, passado esse dilema sobre a eleição, né? Tem esse questionamento aí da lisura do pleito eleitoral, que no resumo da história que o TSE não quer se pronunciar. Ele simplesmente diz que ninguém pode debater sobre isso, nós estamos sendo atrevidos aqui, né? E eu imaginava que o pronunciamento do presidente só viria após esse relatório, essa auditoria do Ministério da Defesa. Aí a gente fica cogitando, será que ele tomou conhecimento prévio a ponto dele se manifestar com antecedência? Porque se amanhã o relatório disser, tá tudo bem, o povo está esperando, na verdade, a auditoria do Ministério da Defesa. O povo não está esperando um pronunciamento do presidente. Na verdade, eu esperava o pronunciamento do presidente no ato da eleição que deu a vitória a Lula, mesmo ele questionando juridicamente depois ou não. Ele não falou nada, ficou na dele, depois de 2 dias, eu acho, 3 dias, foi que ele só disse que a eleição... Ele mesmo disse que a eleição correu da forma que ele... Mas eu acho que aí tem 2 aspectos, certo? O aspecto... Todos envolvem a questão política. Se uma coisa ele reconhecer a lisura da eleição e dizer, o meu adversário venceu. Mas aí até que ponto ele ia abdicar desse clamor popular para perder o capital eleitoral dele, porque já tem uma fatia do grupo de bolsonaristas que acompanha ele que estava criticando já. Daí meu presidente esperando uma reação dele para manter o bolsonarismo vivo. Então eu acho que ele estava esperando. Que é o que ele está pensando. Ele quer sobrevivência. Ele está querendo sobrevivência só. E depois, vamos ver o que vai acontecer com esse relatório aí da auditoria do Ministério da Defesa. E as coisas vão se complicar no futuro, porque é possível que, assim como aconteceu com Lula, haja uma perseguição também política ao presidente Bolsonaro também. Porque não é à toa tudo que aconteceu. Criou um clima realmente... Ele criou uma animosidade, enfrentou diretamente o Supremo. E nessa quebra de braço, os ministros do Supremo, do TSE, nessa quebra de braço, quem ganhou, o sentimento é que quem ganhou foi o Judiciário. Né, que atropelou mesmo o Poder Executivo Federal. Ele vai enfrentar, eu acho, muito problema se ele não conseguir provar nada na questão das eleições. Isso é realmente, eu concordo com o Pintinho, essa questão do Bolsonaro. E essa desconfiança de fraude nas eleições, que é um sentimento, isso é nítido, não é um machismo só de Bolsonaro, né? Tem milhões de brasileiros na rua com o mesmo pensamento. Né? Com o mesmo pensamento. O pessoal está na rua dia e noite, madrugada, dormindo na rua. E o detalhe é que não tem político lá dentro, não. É uma coisa espontânea, é um sentimento, né, que nasceu, broxou, que Bolsonaro trouxe esse sentimento de patriotismo novamente. Que isso não é ruim, não, isso é bom. Agora você veja a que ponto chegamos. A mídia televisiva não diz nada sobre esses movimentos. Não aparece. A Globo não passa nada sobre isso. A gente sabe através da internet. Das redes sociais da internet. Se a gente não tivesse internet, a gente pensava que o Brasil estava numa paz. Confesso a vocês que eu vi o movimento do Estado no Rio Grande do Norte. Eu vi em Mossoró, a própria InterTV Cabugi passou, que é isso? Eu não vi nada na imprensa televisiva passou. nacional.
Agora vamos trazer aqui, Lula está eleito, né? Temos aí... Só para encerrar, eu acho essa questão das eleições, Pois não. eu acho o seguinte, essa questão desse relatório vai definir que houve fraude na análise do Tribunal Militar ou não. O que Bolsonaro for dizer hoje, O TSE. se não coincidir com o que acontecer amanhã, na apresentação desse relatório, é muito complicada a situação do presidente, eu acho, né? E a frustração do povo que está na rua, que eu não sei que fala, Bolsonaro fará hoje, ou já fez, eu não sei, e que isso pode trazer uma revolta ou não em cima desse povo, e ele pode sair perdendo mais do que a eleição. Né? Os movimentos... Agora, só para concluir, Putinho, agora eu acho o seguinte, o resultado das urnas deram a vitória a Lula, certo? Como a gente estava conversando antes, você não tem como provar que houve fraude ou não, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Aquilo lá são logaritmos e você não sabe para onde foi, como foi feito e programado aquilo. Quem mexe com programação tem propriedade para dizer, eu não sou programador, mas eu conversei com um amigo meu e ele me explicou uma coisa que eu achei absurda. Certo? O cara pode estar com aquelas urnas assim programadas para quando chegar num determinado ponto, ela dá um resultado que você deseja, ou não. Não estou dizendo aqui que aconteceu isso. Eu estou dizendo que se pode, né? O que se pode ter acontecido, se pode fazer com esse tipo de coisa, certo? Mas está aí o resultado das urnas, eu acho que o povo tem que ir para casa, aceitar o resultado. É isso que eu vejo. Eu temo muito o que pode acontecer depois. A gente pode entrar numa guerra aí. De um lado matando os outros por nada. Os movimentos, Francisco, eles iam começar a perder força. Isso é natural, até que não consiga provar nada. Com esse pronunciamento do presidente, que a gente não sabe o que vem na cabeça daquele cara, sabe, aqui ninguém é criança, ninguém sabe o que vem na cabeça daquele homem. Ninguém imagina. Ninguém sabe o processo daquele homem. Com esse depoimento dele, com esse pronunciamento, ninguém sabe o que vai inflamar mais ainda esses movimentos. Mas eu acho, Petinho, que todas as fichas estão apostadas nesse desfecho do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. As pessoas não querem nem envolver o presidente nesse clamor, porque aí vai se configurar o que é dito, que é golpe não aceita o resultado das urnas. O que está sendo dito, até pelo que a gente vê nas redes sociais, é que estão questionando a lisura das eleições por várias situações e que eles esperam que as Forças Armadas tomem uma atitude. Eu acho exagero se falar em golpe militar, aliás, ou intervenção militar ou intervenção federal. A gente é um país democrático, não cabe mais isso. Mas cabe a apuração até que ponto houve a influência ou não, para no futuro a gente não passar por isso de novo, né? E as fichas estão apostadas, não é no pronunciamento do presidente, é no relatório, na auditoria do Ministério da Defesa. Se amanhã o Ministério da Defesa disser temos indícios, provas concretas, seja lá o que for, acerca da atuação do TSE, aí esse movimento pode prosperar mais um pouco e ter o clamor popular da continuidade. Se for o contrário, eu acredito que se disserem, não, existiram determinados erros ou não, corriqueiros, que não influenciou, porque ele pode dizer, não, detectamos determinados erros, mas que não influenciaram no resultado do pleito. Aí eu acho que a situação não tem mais para onde correr. Bolsonaro arruma a malazinha dele, em janeiro, como diz o ditado, pega o beco, vai lá pro PL, né, assumir o cargo. Eu acho que ele vai para a Itália. Eu vejo os movimentos, como eu disse, Francisco, ele ia perder um pouco do foco. É natural, né? Tempo, né? Ele vai cansando, né? Canseira, E com esse novo pronunciamento do presidente, a gente não sabe o que vem, possa ser que... Meus amigos, aí me digam uma coisa, mudando um pouco de assunto. E as notícias sobre a transição do candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Fala-se agora, porque tiveram muitas promessas de campanha, né? Eu estou preparando meu churrasquinho de picanha, esperando, vai ter o Bolsa Picanha, né? Estou na fila. Mas aí, pode ter sido uma metáfora, mas que é um meme bom, viu? Estou na fila.
Então, aí, me parece que prometeu demais, né? Tem que sustentar agora esse Auxílio Brasil de R$ 600. Aí já tem, é aquela toda a transição, né? O governo que vai assumir já fala que o outro deixou endividamento e agora precisa furar o teto de gastos, uma PEC, para furar o teto de gastos para cumprir as promessas de eleição, né? É verdade. Quem vai assumir agora, o orçamento é pouco, né? Antes não era pouco. Não, orçamento secreto agora é chamado de emendas do relator, viu? Na verdade... É tudo pela conveniência, né? Eu gosto muito de ser justo com as coisas. Que Bolsonaro deixou um rombo, né? Não é bem assim. Bolsonaro deixou um rombo numa peça orçamentária, que eu acho que foi prefeito, como gestor da Câmara, é uma peça fictícia, né? Não é que ele deixou um rombo, mas ele deixou um orçamento deficitário para o que tem que ser feito na frente. Sim, a previsão orçamentária dele é limitada, Isso, teria que fazer um remanejamento. Tanto é que não tinha a continuidade do Auxílio Brasil, que se Bolsonaro fosse eleito, claro que agora ele ia fazer essa emenda. Ele disse na entrevista, no debate, que claro ele disse que poderia refazer. Como o Lula vai fazer também agora aqui, né? Para manter esse auxílio na casa dos R$ 600, ele teria que trazer esse dinheiro e mexer na rubrica para levar para algum lugar. Vai ter que fazer qualquer Vai ter que fazer. Isso aí A não transição, tem como não mexer no orçamento. Agora, o problema do orçamento são só os 200 bilhões. Uma quantia assim que o cara dá um estralo, porque Lula não tem esse número que precisa de 200, nem de 100, nem de 50. Mas ele disse, não, pessoal, eu quero 200 bilhões. Assim. Porque a transição nem começou, os papéis nem passaram por cima na área econômica, que o PT nem tem ainda. Mas o valor do auxílio não é o 200 milhões. 200 milhões é tudo. Não, o todo, sim. Não, eu entendi isso. Da parte deficitária do orçamento. A transição, ela é importante, principalmente num universo como é uma nação nossa, né? Claro. Mas eu vejo mais a transição, acho, uma coisa mais política, né? De partidos já querendo se aproximar, isso é fato. É o tempo que um governo tem, né, para trazer o seu centrão para o governo, trazer os partidos. Começar a sitiar. Saiu uma publicação agora dizendo que Lula suspendeu essa situação da PEC, do teto de gastos, e determinou que Geraldo Alckmin, seu vice-presidente, fosse negociar com os partidos, o centrão, os partidos, para eles entenderem, né, abafar o caso e a coisa prosperar. Qual é o objetivo desse, você acha? É que os partidos é quem vão levar essa PEC. Será apresentada pela comissão de transição. Vai ser, os próprios partidos vão levar e vão levar. Infelizmente, a governabilidade, ela passa por tudo isso. É lamentável, mas é verdade. Não tem como fugir disso. Queira ou que não queira, tem que negociar com o centrão. Ou leva o centrão ou não governa. Bolsonaro cedeu e ele disse que teve que ceder. E Lula já disse também nos próprios debates que é preciso, lamentável. É impraticável uma gestão com essa exclusão do que é dito centrão, que é uma gama de partidos que é quem manipula os destinos da nação através do Congresso. A gente tem esquerda, direita, partidos radicais, mas o centrão é aquela maioria que você... As ideologias são poucas, ficam ali no quietinho dela, e vai entrar a governabilidade. Você vê, a União Brasil já praticamente chegando na base do governo. O próprio PL, alguma parte do PL, eu vou dar um exemplo aqui a você no estado. Um deputado federal como Bendes Leocádio e João Maia fica em oposição? Não acredito nunca. Nunca. Por mais que o PL seja um partido... Porque Bolsonaro, ele cometeu um gafe muito grande na vida política de não ter um partido seu com a sua tatuagem, né? Pegou o PL porque ele achou que era melhor, apareceu com aquelas rumas de deputado, achou melhor. Então, o PL vai ser dividido. Eu acho que nem dividido vai ser. Rei posto, rei morto, né? É a tendência. É muito natural, que a gente sabe que os parlamentares eles se elegem num partido e, dependendo da conveniência daquele momento, quando se abre uma janela partidária, que vai se abrir agora em abril, né? Salvo engano, será em abril, eles mudam de partido para ir para o governo. Quando o partido vai para o governo, eles mudam de opinião assim, num estralo. Cabe ao eleitor que votou vigiar seu parlamentar. Agora, assim, o PL em si, o partido do presidente Bolsonaro, o Costa Neto,
vai dar uma entrevista amanhã e falar sobre a posição do partido no Congresso Nacional. E a direção do partido hoje é de postura de oposição, né? Inclusive tem um convite, foi aceito pelo presidente, de fazer parte da direção do partido. Bolsonaro ocupará um cargo, isso a grande imprensa tem dito, né, na direção do PL. E Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional, dará uma entrevista amanhã dizendo que a posição do partido será de oposição. O parlamentar que não se enquadre deverá mudar de partido, né? Benes já sinalizou, Pintinho falou em Benes já tem sinalizado. Benes não é do PL, Benes é do União Brasil, né? Já tem sinalizado em busca de outros partidos. Certamente tem muitos dele que, para sobreviver, vai ter que ir para a teta do governo mesmo. Desculpa, o outro seria Robson. João Maia, Robson Girão. Lá o PL tem João Maia, Robson, Girão e o Sargento Gonçalves. 2 ficam... São 4, né? 2 certamente... Viés ideológico. E João Maia, que é PL há muito tempo também, né? E não sei a postura dele, mas acredito que não sai do partido, não. Lembrando que João Maia é irmão de... Zenaide e do senador... Como é o nome? De Jaime. Não, cunhado de Jaime, irmão de Zenaide. Irmão de Zenaide. Vocês viram, meus amigos... Joga dos dois lados, no muro. As possibilidades... É na política, né? Como diz outros, eu não vi boi voar, né? São 1001 possibilidades, né? Do momento. Vai se compondo. Depende da cantiga da sereia. Mas é assim, quem milita na política, se não concordar com esses movimentos, é melhor nem militar. É verdade. Tem uma insatisfação popular, mas faz parte do jogo, né? Infelizmente. Vocês viram aqui os possíveis indicados para compor o ministério de Lula? Diz aqui o ex-governador da Bahia, Rui Costa. Grande personalidade, envolvido em processo até a medula. Lula já começa mal. Começa, primeiro, um discurso do presidente eleito, nas costas dele, fungando no cangote dele, o cabo protagonista dos dólares na cueca. Aquilo ali foi moral. Ele não teve nem a cara de pau de mandar aquele cabo descer. Meu amigo, fique lá embaixo. Deixa para voltar quando eu assumir. Agora não, meu irmão. Foi um descaramento grande. Eu tenho dito que Lula não mentiu nada para ninguém. Tudo que Lula fizer, ele fez. Ele disse na eleição que ia fazer. Não mentiu para ninguém. Acho que advogado. Ele está voltado para a Casa Civil. Quem? Depois Rui aparece Costa. Rui Costa na Casa Civil. Quer dizer, meu Deus. Na Casa Civil é quem atende os empresários? O chefe de gabinete. É quem distribui as coisas. Então tá beleza. Rui Costa. O cara na medula. O cara do consórcio Nordeste. Nem todo... Não precisa lembrar muito, não, nem muito tempo atrás. É bem aqui, na pandemia. O homem do consórcio Nordeste. Pronto, só isso. O que foi que deu o consórcio? Não deu nada. Lula foi preso, mas foi solto. Também não deu nada. Ele passou só 500 e poucos dias preso. Mas foi uma coincidência, um azar, um negócio, um meteoro caiu na vida dele. E Moro... Foi nada. Terminou, Moro... Mas são os atropelos da vida. Atropelo. Porque Lula não era para ter sido preso, mas foi. Agora, por que foi? Não sei porque foi, mas foi, né? Hoje é presidente. Inocente, mas foi, né? Henrique Meirelles. Se for falar em prisão... Ei, Moraes, inocente eu disse, viu, Moraes? Henrique Meirelles é dado como certo para... Fazenda, né? Essa questão, só interrompendo você, essa questão do Ministério da Fazenda, depois só dá um aperto aqui, do Ministério da Fazenda, diz que a paixão de Lula mesmo pela Fazenda é que assuma a Haddad, né? Aí, inclusive, essa expectativa que o PT quer que seja Haddad, um petista de raiz. Para né? onde? Não, para a Fazenda. Não, sim. Haddad estava cotado para a educação, que é o ramo dele, mas se cogitou dele ir para a economia. É Fazenda. Fazenda é economia. É a mesma coisa? Estão integrados? É porque onde fica o gado todo, sabe? Simone Tebet, ela pleiteia a educação. A educação. Chama o Ministério da Economia de Fazenda, é porque onde fica o gado, né? Aquele negócio tudo fica lá, engorda. Fica magro, dependendo... Então, assim...
Haddad é o mais cotado hoje, certo? Para ir para o Ministério da Fazenda, certo? Inclusive, essa expectativa gerou uma queda absurda hoje na Bolsa de Valores e a subida do dólar. O dólar subiu hoje, eu não me recordo agora o índice, mas subiu, certo? Quer dizer, isso é um desastre, esse negócio. Tem um vídeo de Haddad, não sei se ele estava numa conferência, o que era, e ele falou que ele tinha, não sei se foi para um concurso, faculdade, sei lá o que foi, que ele tinha estudado ainda durante 2 meses sobre economia. E que ele colava dos colegas sobre economia, né? Aí, ele, não sei se foi exatamente em tom de piada, mas aí essa expectativa não agradou muito. O dólar, nossa assessoria aqui de comunicação, né? Nosso amigo Didi, que fica aqui nos bastidores, disse que o dólar subiu 3,16, não é isso? Teve uma queda na Bolsa de Valores. Mas as coisas, a tendência é se acomodar, né? Receberam mal, ele tem um vídeo dele dizendo que ele não entende nada de economia, o resumo da história... mas isso aí é besteira, né? Porque não é impossível de Haddad, que não entende nada de economia, ser o ministro da Fazenda, não. Porque no primeiro governo de Lula, o ministro da Fazenda foi Palocci. José Serra. Né? Palocci, todo mundo se lembra. José Serra médico, né? Todo mundo se lembra que Palocci, né, que foi o cara que começou a destrinchar a questão do Lava Jato. Isso aí é um outro assunto que a gente vai trazer. Que ele disse que as contas de Lula lá. Quer voltar pra não, estou falando de Palocci. Mas José Serra, que também não era economista, mas ele tinha especialização na área econômica, e foi o grande mentor, o criador do SUS, né? Esse mega sistema de saúde, o maior sistema de saúde do planeta, né? Olha, para o Ministério do Planejamento é André Lara Rezende. Isso tudo são especulações, né? As especulações. Que é um desejo do PT que seja. Isso. Com certeza pode haver alteração, até porque não houve nomeação, é só quando ele tiver com a caneta na mão, né? Mas as notícias são essas. Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa, durante a gestão do PT, assumiria a infraestrutura. Inês Magalhães, ex-ministra das cidades e ex-secretária de habitação, responsável pelo Minha Casa Minha Vida, deverá assumir o Ministério das Cidades, a ser recriado por Lula. Simone Tebet, que foi candidata a presidente, né? Educação. Aqui diz que era o nome quase certo para a agricultura, viu? Ela pleiteia educação, eu soube, mas... Que está fora do ramo dela aqui também, né? Que ela é advogada, né? Senadora, está fora do ambiente dela aqui de trabalho. Ela foi, Marina Silva reassumiu o meio ambiente, isso é esperado. Marina foi eleita deputada federal em São Paulo, assim? Não sei, foi? Foi. Mas está cotada aqui para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Camilo Santana e Wellington Dias quase certamente estarão no primeiro escalão de Lula. As pastas dependerão de arranjos políticos nos próximos meses. Tem gente aí que também... Diz que Lula vai criar um monte de ministério também, né? Vai ter lugar para todo mundo. É porque Lula é Lula, né? É o cara, como dizia Obama. Então, não dá para você governar o país com 13, 14 ministérios. Tem que ser 60, 50, 80. Acho que vai criar mais uns 6 a 8 ministérios. 32. Se especula mais de 30. Inclusive, nas áreas que Bolsonaro foi totalmente omisso, né? Meio ambiente, mulher... Olha, no meio ambiente teve um problema no debate que ele mandou ir pro Google, viu? Aí a gente vai ter que ir aqui pro Google. Eu acho, a gente está aqui com o YouTube, uma audiência para o primeiro dia de programa, né? Como é que... os internautas aqui, falando com o Pintinho, são os acessos. Rapaz, eu não estou acessando aqui, o YouTube. Aqui, vou falar aqui. Yasnaya Glenda, boa noite. Está sem som, eu não sei se... Foi no início? Tá sem som. Agora sim, voltou. É que como diz Faustão... Délio Maia, boa noite. Délio está aqui com nós. No Faustão diz quem sabe faz ao vivo. A gente ainda está aprendendo. Está aprendendo, a gente chega. Aí, Gabriela, boa noite. Érica, boa noite. Sabor Sertão, boa noite. O Exército tem que dar uma resposta para o povo. O Exército, o Exército. Tem que dar uma resposta para o povo. Eu acho muito difícil as Forças Armadas intercederem. Meu deputado, tamo junto. Não sei quem é aqui, mas só se for Pintinho.
Meu deputado, tamo junto, Jadson Carlos. Que diz, você... Doutor, você, PT com PT. Opa, meu amigo. Aí, Jadson Carlos, aceita Bolsonaro que dói. Aí começa... Você é Jadson, Jadson, né? Jadson. LN Nobre. Me ajuda aqui, rapaz. Boa noite a todos. Kildare, Ciríaco, Pintinho, só passou na sua televisão. Eu acho que ele fala da questão da movimentação popular. Só passou lá na sua televisão. Foi, só ele que viu. Galeguinho. Milena, boa noite a todos. Irã, SP, boa noite. A insatisfação dos eleitores de Bolsonaro é porque o próprio TSE interferiu, tomando uma série de decisões a favor de Lula. A Lula não foi justa porque não foi 1 contra 1. Foram 1 contra todos, contra vários. Tem opinião para todos os lados, isso é democracia. O que se está esperando é que a democracia impere, inclusive no Poder Judiciário. Olha, na hora que o Poder Judiciário ele se torna protagonista de uma eleição, significa que está algo errado. Porque toda eleição deve caminhar normalmente e o Poder Judiciário lá, está lá o TSE, para apurar os votos, para fiscalizar sim, e para deixar as coisas mais calmas possível. Mas na hora que há um ativismo judicial, o protagonismo de Alexandre de Moraes, que é uma unanimidade sobre isso, tanto no meio jurídico como no meio do povo. Quem tem razão, ninguém sabe, porque não existe a possibilidade de sequer debater isso. A gente está, como disse, está debatendo aqui de atrevido, né? Mas a verdade é essa. O que o povo quer é esclarecimento. Por que não chega, o TSE não chega? Está aqui o meu relatório, veja aqui, está aqui os algoritmos, seja lá como for, que eu não sei nem como é que se explica isso, e está acabado o problema. Aí fica, não aceito indagação. Você é criminoso se você disser que tem algo errado, como tem denúncias aí à torta e à direita. E a minha preocupação, eu disse e repito, tem eleição, eu sou pacifista. Eu achava até que esse movimento popular ia se acalmar mais rápido, né? Mas com essa expectativa desse relatório aí, estão aguentando. Amanhã, se Deus quiser, vai ficar... Eu também sou desse ponto de vista, Francisco, das coisas se acalmarem, entendeu? A não ser que tenha uma prova muito grave, confirmada, de que houve interferência. Aí é muito grave. Muito grave para o Brasil, muito grave é muito grave para o PL, é muito grave para o PT, é muito grave para Bolsonaro, é muito grave para Lula, porque amanhã esse mesmo ministro todo poderoso pode estar ditando as regras também do Poder Executivo. Como eu falei, o resultado da eleição também contribuiu muito para essa divisão. Né? A gente voltando aqui para os nomes, tem um nome que eu também acho que eu vi nas especulações, que é o nome do ex-governador e hoje senador eleito, é Flávio Dino, né? Para o judiciário, acho que é Flávio Dino. Acho que é uma boa escolha, aquele cara tem mostrado que primeiro que fez um grande governo no Maranhão, né? Pelo PCdoB. Eu acho que é uma grande escolha do presidente Lula, se for o caso a concretizar. Como eu falei, é muitas especulações aí, tanto é que ele bota 2 nomes, 3 nomes para uma pasta só. Eu não sei se Marina vai aceitar assumir isso. Está sendo cotada, né? Para assumir o ministério. Muito bem, meus amigos. Aqui dando sequência, eu queria trazer um pouco aí, enquanto estamos nessa expectativa desse relatório, as coisas já começaram a ter uns efeitos, né, imediatos. Eu trago aqui mais uma vez para o Poder Judiciário uma decisão inusitada do ministro Roberto Barroso. Ele determinou a criação de comissões de conciliação para reintegrações de posse coletiva, né? Isso aí tem sido visto no meio jurídico. Ele tirou o poder dos juízes de decidir liminarmente. Por exemplo, você tem uma situação onde um fazendeiro teve suas terras invadidas. Aí são aquelas invasões coletivas, na verdade, que está se querendo proteger, não é briga de vizinho. Aí pode ser MST, ou como pode ser indígenas, quilombola, seja lá quem for, invasões coletivas. Que antes, se o fazendeiro fosse para a justiça, ele ia pedir uma liminar, o juiz podia conceder ou não a liminar, se achasse que aquela invasão seria ilegal. Porque o que se defende para essa ocupação de terras são terras improdutivas, mas muitas vezes existe esse debate, se é improdutivo ou não, e se aquela invasão
ela é justificável. Mas agora, com essa decisão do ministro Roberto Barroso, ele praticamente tira o poder do juiz de primeira instância e de segunda instância, afinal, a decisão do ministro do Supremo, de decidir liminarmente. Agora, tem que passar por essa comissão para poder ver essa possibilidade de conciliação e para só assim poder ocorrer as desocupações. Isso é um tanto quanto preocupante, porque tira poder do juiz de primeira e segunda instância, né? Então, hoje, qualquer fazendeiro que tiver uma ocupação coletiva, ele já sabe que ele não pode contar com a liminar. E aí fica a indagação: quem é que vai compor essas comissões de conciliação? Como é? É uma indicação paritária? Isso não está muito bem explicado. E isso tem uma repercussão política também, porque a aparência é que é uma defesa das invasões. Eu não vi a decisão realmente na íntegra, acho, mas pelo que eu vi em alguma matéria, inclusive até da Isto É, essas comissões serão formadas pelos tribunais regionais, certo? Pelos tribunais de justiça, tudo de cada estado. Mas aí vão ter as indicações. Aí serão paritárias de quais setores? Eu acho que os próprios... Não, acho que a comissão deve ser formada pelos próprios desembargadores. Pelo Poder Judiciário? Sim. Eu não vi a decisão assim na íntegra. Pelo que eu tenho lido e entendido... Mas uma comissão dessa não pode ser qualquer um. São indicações biônicas que eu estou chamando, porque, pelo que eu li, não são indicações de membros do Judiciário, não. Inclusive, o ministro Barroso, essa semana, chegou a ser hostilizado num hotel, salvo engano, em Santa Catarina, né? Eleitores bolsonaristas, acredito, né? Por falta até de alguma atitude, porque é o seguinte, tudo que... Lá vai a gente voltar de novo lá para aquele negócio. Tudo que Alexandre fez nessa eleição... Não teve comentário, a não ser do ex-ministro do tribunal, Celso de Mello, que falou alguma coisa, mas ninguém, nem para apoiá-lo, o próprio Alexandre, em meio de tanto tumulto, né? Xingamentos e tudo, que ele também chegou a ser hostilizado em São Paulo, e ninguém diz nada. Então, a população se sentiu assim: vou pegar esse cabo aqui que é mais fraco, e fazer alguma coisa. Agora, essa coisa do Barroso relativar essa questão da propriedade privada, isso é um pão e queijo, né, na mão do MST, que é um produto do PT para tomar o que é dos outros, alheio, ganhado no suor do caba, invadir terra e fazer aquele tipo de arruaça. Que em momento nenhum se viu Ministério Público, tribunal, não sei de onde, fazer alguma coisa. Eu quero ver amanhã Lula no poder e MST invadindo terra de novo. Invadindo terra de novo. Para me saber a atitude da Alexandre. Terras improdutivas? Não, terra improdutiva. Reforma agrária, né? Reforma agrária. A que se tem não me venha dizer que vocês são contra a reforma agrária. Não. Pelo contrário, desde que seja uma reforma agrária. Sim. E não manda os caras... O que se está se tratando aqui, Francisco, é de reforma agrária. Olha, não. Invasões. Vamos com calma. Quantas invasões equivocadas e exageradas foram decididas pelos tribunais de justiça, o STF, postos para fora? Muitos. Há casos e há casos. O que eu vi aqui de Barroso é como se ele quisesse, nesse momento, quem vai decidir é o crivo, é o tribunal, não é a comissão. A comissão vai tratar como se fosse uma transição do processo. Mas, Pintinho, no tribunal já tem juiz, no tribunal já tem desembargador para ainda precisa de uma comissão de cada... outro obstáculo, proibiu praticamente o juiz de conceder liminares e tem que passar por uma comissão de conciliação prévia que eu vou procurar me inteirar mais, mas eu não vejo motivo para você fazer uma comissão dentro do juiz que já estão lá para decidir, né? Entendeu? Mas vamos adiantar que o nosso horário está bem avançado. Vamos falar da esfera local, né? Olha, uma notícia boa pelo menos. Não é fake news. Não é picanha com cerveja não, né? Pelo amor de Deus. Não, o Pintinho vai gostar. O pessoal vai gostar. A governadora teve esses dias aqui, né, em Macau,
fazendo, ela fez uma entrega, foi das casas que foram desapropriadas na Alcanorte, promessa de título, que me parece que o governo do estado indenizou para desapropriar as quadras D e E da Alcanorte. É uma luta antiga, né, das ocupações lá. É uma luta muito antiga, a gente precisa ser bem justo com essas pessoas que atuaram. Lá bem atrás, acho que, me desculpe se eu esqueci algum nome aqui, mas eu quero fazer justiça. O ex-vereador Cláudio Gia, eu acho que Padre Murilo, né? O nosso querido Fagner Teodósio também atuou. Cláudio Guerra, eu vou chegar, por partes. Né? Agora, Cláudio Guerra, na época, né? O ex-prefeito Flávio, no momento algum, interviu, até propondo doações de terreno para o pessoal que estava prestes a ser posto para fora, para construir as casas, não avançou com a comissão, né? Recentemente, a governadora Fátima e um amigo nosso que eu tenho, graças a Deus, eu tive o prazer de conhecer, procurador do Estado, acho que até conhecer, o doutor Salles, né, que atua nessa parte de desapropriação, né, abraçou essa causa realmente. Quando eu assumi a presidência da Câmara, ele veio, fez umas boas reuniões e adiantou junto à Fátima. O vereador Fagner também, né? O nosso mandato participou de algumas audiências, o ex-prefeito Túlio Lemos foi o prefeito que recebeu uma proposta da própria Alcanorte, do valor, no caso de uma desapropriação, um valor real da massa falida. Então, assim, a gente tem que ser justos nessa parte. O prefeito atual, Zé Antônio, vai ter sua contribuição agora, a parte de infraestrutura, que é com ele, né? Essas casas, eu acho que antes da eleição, a governadora depositou em juízo esse valor e precisava dar, acho que é uma homologação, né? Assim, acho, do judiciário. Né? Precisa... E essa homologação saiu agora, né? Falta agora só a questão da titularidade. Eu acho que não tem mais como voltar atrás. Quadra D e E, que entra no critério social. E as demais, tem alguma expectativa? Não, porque talvez não entre no critério social, né? Deve questão social. As demais, eu acredito que vai entrar numa negociação de compra, de venda, de crédito, não sei. Então, sem a interferência do governo do Estado, mas vai haver uma intermediação disso por parte do Poder Executivo, seja estadual ou Eu municipal? acho que o governo do Estado vai intervir nessa parte até para criar, se for o caso, alguma linha de crédito para os moradores. Eu acho que é a forma justa que o governo do Estado pode fazer com isso. É uma boa notícia. Sem e dúvida, aqui a gente tem que dar os parabéns por essa iniciativa, essa intercessão. A todas as pessoas, me desculpe se eu esqueci o nome de alguém, mas é a minha opinião do que eu acompanhei. Né? Eu cheguei a participar de reunião Você lá, também, como prefeito, participou, né? Convidado. Depois também eu participei, tem uma associação formada lá, a gente fez reuniões, inclusive com um advogado da Alcalis, né? Doutor Caio, salvo engano. O problema é que hoje ficou a parte final, quando a empresa faliu realmente, então caminhou-se para... Não tem outra saída mais, né? Naquele momento, seu ainda não tinha falido ainda, né? O processo estava... Era mais complexo. Estava concluído, talvez não tivesse ainda nem o laudo de avaliação. Uma notícia que para nós também que nos afeta indiretamente é a questão da barragem de Oiticica, né? Que foi dito que o governo do estado adiou a conclusão. Aí a gente já lembra lá do Rio São Francisco, né? Tomara que não demore tanto tempo, viu? Dá aqui o recado para a governadora. Tomara que termine logo essa barragem de Oiticica, mas foi adiada. A gente tem um problema de água aqui, vez ou outra chegamos na estiagem, e eu passei por isso, eu sofri bastante na época que estava aqui. Na gestão municipal tinha que mandar pegar água externa para poder abastecer. Lá perto de Afonso Bezerra, né? Abastecer. Diga-se de passagem. Que a prefeitura que abastece aqui, hospital, delegacias, escolas, tudo isso. A questão da barragem de Oiticica não foi concluída ainda por causa do governo do estado. Né? Porque o governo federal fez um esforço imenso fazer justiça aqui ao senador eleito Rogério Marinho, né? Que ficou à frente desse processo. E o estado ficou com uma parcela pequena de contrapartida e amarrou tudo, né? Teve com questões de indenização dos ribeirinhos, de alguns ribeirinhos, certo? E empacou e até agora a barragem não saiu devido à incompetência administrativa, de gestão do governo Fátima. Não foi por outra coisa. Eu me lembrei agora que você está dizendo isso, lá em Natal tem um problema também lá no entorno, lá na praia de Ponta Negra, salvo engano, que o prefeito Álvaro Dias estava reclamando que o IDEMA
Demorou, cada né? vez mais cria um ficava novo obstáculo. ficava criando obstáculo. A burocracia não... Foi liberado. É interessante essa parte do IDEMA. Uma semana atrás foi liberado. Na conversa que nós tivemos com a governadora, inclusive o Eduardo, o PSB participou, interessante que ela falou no IDEMA, né? O Estado atrasado que se encontra, o IDEMA do Estado, né? Um sistema hoje praticamente arcaico. Ela disse que vai fazer concurso para o IDEMA, para que essa máquina do IDEMA funcione, né? E não venha travar essas coisas. Interessante, ela tocou nesse assunto do IDEMA, sem ninguém falar. Você sabe que lá no IDEMA tem uma capelinha, né, para rezar? Eu pensei que era brincadeira do povo, mas eu tive lá, tem uma capelinha. Tem uma santa do seu tamanho lá. Tem, conheço. Porque eu pensei que era brincadeira, mas a lá que diz que a pessoa tem que protocolar o requerimento e ficar rezando para sair. É uma humilhação. É uma humilhação. É complicado aquele trem, é complicado. Precisa resolver, o Estado precisa resolver isso. Mas isso partiu dela, né? Partiu dela, a gente não passou nem pela cabeça da gente pleitear isso, ela mesmo foi dizendo, Eduardo, tem um problema sério com o IDEMA e com a classe porque eles travam, né? de educação. Ela não aceitou aqueles índices baixos do IDEB. Ela não aceitou, a governadora. Acho que mede isso, não é o MEC, não? Não, ela não aceitou o resultado. Não foi o resultado. Ela reconheceu, ela só está insatisfeita. Ela não aceitou como aconteceu aquilo dentro do governo. Certo. Nós temos outra notícia aqui, notícia boa para nós do Estado, e eu acredito que isso vai ter uma repercussão aqui em Macau, que a empresa 3R Petróleo, a notícia da Tribuna do Norte, né, recente, diz que vai entrar com a garantia de 500 milhões de dólares, não é de reais não, viu? 500 milhões de dólares, a 3R Petróleo, Óleo e Gás, está se preparando para concluir a aquisição do Polo Potiguar. Os ativos aqui chama Upstream, que são campos produtores de óleo e gás, e Mid Downstream, terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem, localizado na Bacia Potiguar. A transferência da operação da Petrobras para a 3R deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023, quando a empresa deve começar a operar plenamente. Eu entendo que essa notícia tem repercussão em todo o estado e principalmente aqui para Macau. Nossa área, a área de petróleo, ela... Tem uma atuação ativa Macau, Guamaré, Pendência, Alto Rodrigues, né? Os royalties, inclusive, aumentaram ultimamente. Isso é importante para a geração de emprego, geração de renda, né? Privatizou, né? Primeiro a área terrestre e depois, me parece que a marítima também, e eles estão avançando. Isso é bom que investimento, 500 milhões de dólares, mesmo que seja para todo o estado, vai ter uma ajudazinho aqui para Macau, e espero que isso tenha uma geração de empregos, que deveria os municípios estar preocupados em capacitação, né? Muitos desses empregos vêm de fora. Você falou uma coisa, está referente ao royalties, né? Sim. Isso não deixa de afetar diretamente ao ISS, vai aumentar. Tudo. A economia por um todo. Né? Se gerar emprego, gerar os impostos de ISS. O petróleo não se produz sem ninguém lá tirar, não. Com certeza. Gera emprego e o ISS vai, com certeza, vai aumentar. É uma cadeia inteira, né? Meus amigos, para finalizar, vamos trazer a situação aqui para a nossa querida Macau, né? Eu acho que nós não temos tempo para tanto debate e diálogo, que a nossa intenção era debatermos hoje os posicionamentos políticos aqui da nossa cidade, os apoios, quem foi mais bem sucedido, quais são as expectativas, e parece que essa eleição foi um ensaio para o futuro, né? Daqui a 2 anos nós temos uma eleição para prefeito e as lideranças foram para a rua, mas o nosso tempo é exímio, é escasso. Vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Eu só queria trazer aqui para a nossa discussão umas notícias de Macau aqui do Poder Legislativo Municipal, né? Que me parece que houve um veto ao projeto de saúde da mulher. Você teve entendimento aí sobre isso? Teve conhecimento? Esse projeto de saúde da mulher é semelhante àquele do governo federal para fornecer... Sim. Ele é um projeto, acho, da vereadora Andréa Martins. E como a gente não acompanha os projetos em si... O projeto não é publicado. Não é publicado, né? Só o sistema eletrônico a lei aprovada, né? Só quando a lei é aprovada ou algum veto arquivado, aí eles publicam alguma coisa. Mas o projeto foi da vereadora Andréa, a Câmara aprovou,
subiu para a sanção do prefeito. Eu acredito que, por questões de incompetência, talvez, ele foi um parecer jurídico, ele deve ter acompanhado o parecer jurídico da prefeitura, e ele vetou esse projeto de lei teve outros projetos que foi vetado também. Vetou por completo. Por completo, não foi integralmente, não. Desculpa, foi parcial não, foi integralmente. O que acontece? Chegando na Câmara, é porque isso tem uma força popular demais, né? Eu só acho que eu até encontrei o líder do governo, Fagner, hoje, e disse, Fagner, eu acho que está faltando diálogo entre os vereadores da base. O prefeito manda um veto, né, dessa envergadura e não discutiram com vocês, porque ficou o embate. Você tem conhecimento qual era o objetivo desse projeto de saúde? Era para fornecer... fornecimento de absorventes para as pessoas em baixa vulnerabilidade, que é um espetáculo de projeto, isso aí. Tem a nível federal, e né? estadual. Estadual também. Eu acho que municipal também, Natal. Natal, porque é uma cidade grande, a gente fala muito nisso. O veto foi derrubado, 7 votos a 4, né? E ficou aquela insatisfação. Um projeto de lei que o prefeito vetou, a base votou dividida. Então a Câmara vai promulgar? Eu acho que o veto em si, ela se promulga por si só, mas precisa da publicação, da promulgação. Se derrubar o veto... Vai promulgar. Eu assisti a sessão, inclusive... Aí para o pessoal entender, na verdade, se o prefeito vetar o projeto e o veto dele for derrubado, vai prevalecer a decisão da Câmara, promulga. Aí vai caber ao prefeito discutir judicialmente, através de uma ação direta. Até então, o projeto tem que ser, a lei tem que ser cumprida. O grande fato na hora foi que o presidente Oscar, que Oscar assumiu interinamente, ele não promulgou o resultado. Ele ficou na dúvida, eu não vi o final, confesso, se ele promulgou ou não. No final, ele disse que ia avaliar porque não sabia se era quórum qualificado ou não, né? Mas, na verdade, é uma votação simples, maioria simples, derruba o veto. Tudo bem, espero que avance aí, né? Acho, voltando aqui no YouTube, né? Neto Gamarra manda um abraço, viu, Pintinho? Ô, Neto, um abraço, meu irmão. Aí, Neto Gamarra diz o seguinte aqui. Deixa eu ver, perdi aqui, voltou. Acho que o direito democrático deveria ter... Não, peraí que subiu aqui, deixa eu segurar para não subir. Acho que o direito democrático tem que ser respeitado. Os movimentos deveriam ter feito quando o TSE liberou o condenado, pode falar isso não, viu Neto? Ao serviço. O condenado a disputar a presidência. Aí Érica Alves diz, meu deputado Francisco, eita, pensei que era você, Pitinho, mas sou eu. Obrigado, Érica. Tamo junto, é Josa. Josa, meu abraço, viu? Um amigo lá de Natal está nos assistindo aqui. Um abraço, Josa. É isso aí, Wilson Teixeira, boa noite, meu amigo Ashton Barbosa. Um abraço, amigo Wilson, está nos assistindo lá em Natal. Um abraço a todos, obrigado aí pela atenção, todos os telespectadores que estão nos acompanhando. É essencial que vocês façam parte desse nosso podcast aqui, que isso nos motiva a dar continuidade, né? Nós temos aqui, inclusive, estabelecido uma bancada justamente com opiniões, pelo menos politicamente divergentes, mas com respeito de cada um dos participantes aqui dando suas opiniões válidas, né? Pautados na verdade e vamos, se Deus quiser, alcançar a nossa paz social. Temos aqui também a questão, já adiantando, viu? Teve um projeto de lei também, a Prefeitura mandou um projeto de lei para a Câmara, salvo engano, foi para redução, não foi para revogar, mas parece que para reduzir o repasse ao Fundo do Esporte. Recentemente o presidente da comissão lá teve aqui, né? É o Conselho, né? Conselho do Esporte, para reivindicar isso, estão tramitando junto ao Ministério Público para fazer cumprir o percentual da lei para repasse, né, dos royalties, 1,5% dos royalties para o Fundo do Esporte, para poder fomentar, e teve esse projeto, foi encaminhado para a Câmara, mas parece que teve uma discussãozinha lá entre os vereadores, inclusive da base aliada, resolveram suspender para uma segunda oportunidade. Aí vamos acompanhar isso aí para poder dar o desfecho aqui, né? Teve também uma reivindicação que saiu nas redes sociais, o amigo Jadson Carlos fez uma gravação lá, um vídeo,
E agradeço sempre a participação de Jadson aqui conosco, manda os vídeos, manda as reivindicações, se Deus quiser, em breve ele vai estar aqui na bancada também, já o convidamos, né? E ele falou também da questão da reforma do Centro de Convivência dos Pescadores do Porto da Pescaria. Falou lá com o amigo Mazinho, que precisa de uma manutenção. Eu estive recentemente com o secretário adjunto de Infraestrutura, Júlio César, da Prefeitura. Ele disse que a Prefeitura tem visto essa situação e me parece que vai fornecer um material, uma parceria lá com os pescadores da região para poder fazer a reforma lá do Centro de Convivência, né? E, por fim, as redes sociais publicaram aqui, mais uma vez, indagação do famoso Centro Cirúrgico, né, de Macau. É o Centro Obstétrico ou o Centro Cirúrgico que fala lá? Os dois, acho que funcionam juntos. Funcionam juntos, né? Uma anexada à outra. Teve um episódio recente também que saiu aqui nas redes sociais. Deixa eu ver aqui, me parece que foi... O que é que diz aqui? A população cobra ambulância que levou mulher para parir em Ceará-Mirim. O Centro Cirúrgico, que há poucos dias alardearam a recente inauguração, parece que está de portas e luzes apagadas. Não é preciso que esse centro cirúrgico seja só para tirar fotos, fazer pose, né? É o que a matéria diz, né? Foi inaugurada no período anterior à eleição. Teve uma indagação, uma reclamação do vereador Chico Baixinho, que esteve lá, no momento quando chegou aí estava fechado, após a inauguração. Aí chamaram, parece que justificaram que era a equipe médica, aí formaram a equipe médica, chegaram a fazer uns partos, aí estão reclamando de novo que quando precisou, parece que essa mulher aí teve que se deslocar a Ceará-Mirim e teve um problema também com a ambulância que não foi pegada, né? Aí diz aqui, parece que o centro cirúrgico está com portas e luzes apagadas e só abre quando a gestão precisa tirar foto para propaganda. Isso aqui é uma crítica, né, que fizeram e a gente está levando ao conhecimento público e do prefeito, ou o pessoal que faz a gestão pública municipal, ter uma atenção sobre isso. Quero aproveitar o ensejo aqui, antes do encerramento, dizer que também estamos de portas abertas aqui em nossas câmeras para a participação daqueles que fazem a administração municipal. Conheço, tenho muitos amigos lá. Na saúde, por exemplo, a secretária é a doutora Terezinha Menezes, né? Sim. A esposa do prefeito, e o adjunto... Nosso amigo Tiago. Tiago, que inclusive fez parte da minha gestão como secretário de saúde. É uma pessoa que tem expert nisso, mas na administração o negócio é complicado, né? Tem que ter orçamento, tem muita coisa para deliberar, mas eu acredito que boa vontade tem. E se tratando de Macau, não é para amadores, não. Mandar um abraço aí pro meu amigo Jorge Pinto, que está nos vendo aqui. Ele diz assim: Francisco, deixe Lula assumir primeiro, homem. Só para porque temas, agora tem pouca coisa para falar. Se ele assumir, eu não vou dar conta. Nos temas que acha que puxou bem rápido, a gente tem alguns minutinhos aí. Tem. O fundo do esporte, tem outro agravante muito maior lá, que é o fundo da agricultura e pesca. Naquele momento, 2 projetos de leis brilhantes do vereador Cláudio Gia, mas ele não tomou a proporção do que é um repasse, isso aí a gente discutiu isso. Ele propôs o fundo do esporte 5% do orçamento, do royalties, né? 5%. Sim, 5. Aí a gente conversou, inclusive o diálogo existiu com o executivo e deixou para 1,5% e para tirar aquela propagação do vício de competência, o projeto veio do executivo já para não ter isso, né? E foi passado algum repasse, veio a pandemia, o executivo suspendeu. Mas o que me chama a atenção, acho, é quando se tinha pouco dinheiro, passou algumas vezes. Quando se tem o royalties muito maior, o prefeito, não sei por qual motivo, não quer deixar o fundo com recursos. Esse é o da agricultura que você está citando, não, né? Do esporte. O da agricultura, eu também reconheço que ele é execuível, é 10% do royalties. Foi aprovado dessa forma? Foi aprovado dessa forma, infelizmente. Foi aprovado. Mas eu digo assim, na condição de prefeito, ele precisava judicializar isso o mais breve possível. Porque você imagina o Ministério Público aí, que é o fiscal da lei, judicializa uma liminar e obriga a passar. Se for deferido, tem que passar. É lei. Só do esporte já tem mais de R$600 mil de atraso. E ele deixou esse... Eu não vejo, assim,
São essas coisas que executivo e legislativo precisam estar antenados para resolver. São problemas pontuais, factuais que tem que ser resolvidos, né? A questão do centro cirúrgico, eu acho, não é surpresa para mim, mas assim, eu acho que é uma falta de transparência com a população. Não vai existir em Macau, quer dizer, por enquanto não existiu nem vai estar existindo, um centro de obstetrícia, plantão 24 horas. Até porque é entendido que as cirurgias, os partos Eletivos? os partos de cesárea, eles são programados. Sim. Então ele programa durante 3 dias na semana e ele mete a faca e corta todo mundo. Vai aparecer um parto Urgência. emergencial. Se tiver no dia do plantão, show de bola. Se não tiver, tem que ser encaminhado para uma... Ora, igual a Maré que tem, a estrutura que tem, às vezes encaminha. O grande problema é esse. Que eles fazem uma festa, abriu o centro de obstetrícia de Macau. Explique. Aí não explica, aí dá nisso. Tem que moldar, né, a situação para Foi atender assim, a contento. Na época que Flávio era prefeito, acho que Reginaldo, nós tínhamos 2 médicos que moravam em Macau. E eles se entendiam. Obstetras? O Wilson e Zé Antônio. Sim. Hoje não temos. É. Não é fácil. Perdemos o Wilson pro Pará, né? Estamos ganhando para programa de Natal já, viu? Tá Mas bom demais aqui o negócio. eu creio que o prefeito não é impedido de exercer a medicina. O problema Claro é a questão que de não. compatibilidade de Claro horário e, que não, obviamente, é. tem uma É, carga com de certeza, trabalho com Aí tá aí, certeza. tendo antes na prefeitura. não é Eu passei fácil. por isso. É A puxado. não Você ser sabe que que é seja- prefeito de Macau. A não ser que seja uma urgência que ele esteja lá. Eu acho que ele não ia se negar a Precisa fazer isso, né? resolver isso, né? É um clamor que ainda, por incrível que pareça, ainda está em voga, em que pese ter inaugurado lá. Vira e mexe tem essas notícias. Meus amigos, nós nos estendemos bastante, acho que foi mais de 1 hora de programa, não é isso? Foi. E para não deixar nossos telespectadores extasiados e cansados, eu vou aqui me despedir, agradecer mais uma vez a participação de todos, tá certo? Podem deixar. A live do Bolsonaro, nada? Pronto, vamos aguardar aí. Menos um problema, né, Petit? Para o negócio não tocar fogo, criar uma ansiedade. Jefferson Lopes disse que tá com você, viu? Jefferson Lopes. Obrigado, amigo. Você tá em campanha, é, Petit? Ei, Já tá gastando. vamos ei, se Moraes souber, vai impugnar, viu? Não me Tá em comprometa campanha. nada. Vai impugnar, viu? Mais Cuidado, alguma Moraes. mensagem aí? Tem mensagem, rapaz, tem muita. Então, para agradecer aí Vamos lá aqui. nossos telespectadores. Nós Jefferson a- Lopes, falei, deixa eu ver essa aqui. Xirlânio Nascimento. O atual prefeito de Macau vetou o projeto de saúde pública para mulheres. Ele, médico, a esposa secretária de saúde. Uma Uma aberração. vergonha essa situação. Verdade. É verdade. A gente tem Jefferson Lopes aqui. Boa noite, doutor. Muito bom seu programa. Espero que todos estejam assistindo. Um abraço para todos. Você, Pintinho, aqui é seu amigo. Estou com você. Obrigado. Abraço, Jefferson. Pintinho. Aí, Valeu, amigo. Chirlene de novo. Em Macau, mulher não dá luz. Só homem na gestão Zé Antônio. Epa, Epa. sou eu que estou dizendo não, pelo amor de Deus. Está aqui, viu? Pois é, Aston, é essa aí. É essa aqui, o resto eu já li. Eu vou ler antes para depois dizer. Não, mas aqui é jogo Ah, aberto, com certeza, vamos né? embora. Não sendo ofensivo, É mesmo, as pessoal. críticas administrativas... Claro, claro. Faz parte. Aqui é a opinião do povo. O Aqui homem povo público, ele tem que povo saber falou, conviver falou com o aqui. contraditório, né, Francisco? Exatamente, tem que ter, a gente tem que aprender isso, né? Um parênteses, acho que pra gente, Francisco milita, eu milito em outra situação, mas nenhum dos dois somos, eu não sou filiado ao PT, nunca fui. Nem eu. Você foi filiado E também nem ao partido serei, o de- PT não serei. de extrema direita, extrema Não, direita. não, eu não né? sou. Não, meus princípios, né, eu guardo comigo. Eu sou cristão, né? Eu estou na igreja há 12 anos e isso foi muito bom para mim, como ser humano, como profissional, como homem, como pai, como marido, né, como amigo. Isso foi muito bom para mim, né? Conhecer Jesus da forma que eu conheci. E eu convido a todos para que tenham a experiência que eu tive com Deus. Cada dia é muito bom. Você me arrepio, a gente aprende muita coisa. E no que eu acredito, eu defendo. E eu não sou de extremo direito, eu sou muito flexível nas coisas, mas eu tenho a minha opinião, né, e defendo aquilo que eu acredito.
e eu tenho um pensamento de direita porque eu discordo das pautas ideológicas da esquerda. Não que eu não chegarei aqui amanhã, num podcast, a gente fazendo a live, e uma medida do presidente e alguma coisa do PT, e eu cheguei, não, eu discordo. Quanto pior, melhor, né? Feito um petista xiita, que ele concorda com o errado, mas ele tem que concordar, que é um robozinho que leva a corda. Aí tem que falar aquilo mesmo, acabou. Eu não. Eu pensamento ideológico de esquerda, eu sou contra, radicalmente contra. São contra os meus princípios. Só isso. Aqui a gente estabeleceu o diálogo. Temos duas vertentes de direita e de esquerda, e isso é que é salutar para a democracia. Nós somos eleitores, nós somos brasileiros, é claro, nós somos seres humanos, temos nossos sentimentos e nossa, não vou dizer nem paixão, nossa opção eleitoral. Mas isso não significa que a gente seja o dono da verdade. Vamos debater e o povo que decide o que é melhor. Não decidiram por Lula? Então eu torço e com a graça de Deus dê certo. Vamos orar pelo presidente. É bom para o Brasil, é bom para o Estado, Certeza. é bom para as nossas famílias. Vamos torcer que dê certo. A turma do quanto pior, melhor, não participa aqui dessa bancada. E lá em casa eu quero só dizer, eu sou um solitário, viu? Todo mundo vota em Lula? Todo mundo. Ei. Eu sou um solitário. É pai, é mãe, é mulher. Só eu voto o menino que é comigo. Você gosta do contraditório. Meus amigos, Só tem eu, coitado. vamos nos despedir. As câmeras estão abertas aqui, direcionadas aquela ali para vocês se despedirem e agradecer aqui. Despedir não é nem a expressão, né? É momentâneo isso aqui, se Deus quiser. Até logo, né? Até logo estaremos aqui de volta nessa bancada para discutirmos um pouco mais e trazermos as novidades de Macau. A gente tinha muito o que falar das eleições, né? Por isso que fomos extensos. Pedimos desculpas a vocês se fomos bastante extensos, mas vamos procurar desenvolver aqui nosso debate. Então as câmeras estão disponíveis aí para o até logo dos amigos. Agradecer o espaço, né? A quem nos foi convidado para participar. Debater, discutir, sempre respeitando o contraditório, isso faz parte, né? E eu acho que a partir de agora engrenar e na hora que for preciso nós vamos estar aqui para discutir. Eu acho que agora voltado mais para discutir um pouco mais local, né? Macau, Porque a gente tem uma cidade que respira política, né? Passamos por um pleito agora, né? Que teve a participação de lideranças macauenses, né? Precisa ser levado em consideração. Não deu nem tempo da gente debater isso, né? Mas eu quero agradecer o espaço, a paciência dos nossos internautas, né? E se Deus quiser, chama aqui de volta no outro dia. Pois é, vou pegar a carona de Pintinho e agradecer a Astor o convite. Se quiser, eu volto, viu? Ficar aqui, vou colocar aqui o emblema, o logo aqui, a cadeira cativa aqui. Foi muito bom o programa, a primeira experiência nossa na bancada. Você já tinha entrevistado outros macauenses aqui, a gente abriu um debate e foi interessante. Pena que a gente não chegou. O tempo se alargou tanto com a questão nacional que a gente não chegou no âmbito municipal, que é o interessante e que é o que o macauense gosta, né? Como o Pintinho mesmo falou, que a gente respira política 24 horas em Macau. É um espaço muito bom, você está de parabéns mais uma vez, e a gente está aí, à disposição, para vir aqui. E eu peço ao público, agradecer a todos que participaram, né, da live. A última vez que eu olhei tinha 19 pessoas. Eu assisti um programa... Quanto? 110 pessoas. Sim, não todo. É porque sai, entra, volta, né? Aí 110 pessoas... Pediram até, deixa o Túlio Lemos aqui quieto, mas eu vou até falar aqui que eu lembrei que eu estava assistindo na estreia de Túlio, tinha menos do que isso. Viu? Tinha menos do que isso. Um programa grande, né? Numa rádio grande na capital. Mas assim, a gente está de parabéns, Pintinho está de parabéns. Aqui a gente respeita sempre. Eu sou amigo pessoal de Pintinho, né? Pintinho tem os viés de esquerda dele, eu sou mais eu falei errado. Esquerda. Ainda bem que eu não estava entrando numa rua. Esquerda, né? E eu sou mais de direita. Assim, mas a gente se respeita e a gente entende. Lá em casa, né? A fechadura é para a esquerda. Mas lá em casa eu fecho na direita. Aí é direita lá em casa. E a porta também abre para a direita. Muito bem, então, meus amigos. Agradeço, Muito bem, meus amigos. Eu que agradeço a participação de vocês. Vocês têm cadeira cativa aqui.
Rapaziada, bota o nome ali na cadeira deles. o nome na cadeira. E serão sempre bem-vindos, vamos tentar manter. Foi nossa primeira live, como você disse, teve uma participação muito boa aí, 110 participantes durante a live. Foi a nossa primeira live. Acho que estamos ao vivo. Como diz o outro, a live é ao vivo, né? E que nós tínhamos feito entrevistas gravadas e publicadas, e a tendência é que tudo se torne live hoje em dia devido ao momento, né? A rapidez das notícias. Teremos muito mais notícias para dar. E a live vai estar disponível, né? Aberta no YouTube, né? Para quem não assistiu, e pode compartilhar, né? Para que outras pessoas tenham a oportunidade também de ver o programa. Muito bem. E aí, meus amigos, muito obrigado. Se possível, acesse nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Participe conosco, como fez hoje nossos amigos aqui de Macau. Lemos suas postagens. Estamos aqui para ter um debate com vocês, com a população. E dizer que estamos aqui à disposição da população. Dê o likezinho aí pra gente, nos acompanhe nas redes sociais e tenha uma boa noite, com a graça de Deus. Até mais para todos. Um abraço.